Gente, qual é o nível de empolgação desse livro aqui? Duas rainhas, que é Margarida de Navarra, que é o que eu vou falar agora. Então, o Espelho da Alma Pecadora, Margarida de Navarra era uma poetisa, né? Ela foi conhecida também como uma mãe renascentista. Na época da Reforma Protestante, também estava se iniciando o Renascimento. Então, João Calvino, por exemplo, é um pastor que nós podemos dizer que ele era mais renascentista do que um ex-católico. Então, a maioria dos pastores, eles eram padres que viraram pastores, né? Bispos que viraram pastores. Mas João Calvino não. João Calvino era um estudante, né? Ele chegou a estudar teologia, mas ele se focou mais em aprender, acho que, se eu não me engano, advogado, alguma coisa assim. E aí ele se converte. Então ele estava mais para a área do renascimento, por isso que ele foi um homem genial, do que para a aula do catolicismo em si, né? Então o Lutero queria a reforma na Igreja Católica. Calvino nem se envolveu nessa questão, porque nem na Igreja Católica ele era. Ele realmente queria defender a fé, estabelecer a doutrina. E Margarida de Navarra foi conhecida como a mãe do Renascimento. Então nós podemos imaginar que ela foi uma grande auxiliadora de João Calvino, ainda que ele não fosse tão próximo dela assim, né? Ele passou 2 anos no Reino de Navarra, quando ele fugiu da França, porque ele estava sendo perseguido. E graças a Maria de Thierry, Margarida, ela acolhe muitos pastores, e um desses pastores foi Calvino. Calvino também dedicou as institutas da religião cristã, que hoje nós conhecemos como as institutas de Calvino, para o irmão dela, Francisco I. Né? Então ela foi uma mulher que foi discipulada e pastoreada durante um bom tempo por João Calvino, né? E ela era uma mulher extremamente sensacional, inteligentíssima. Então ela conhecia, como ela era da nobreza, né? Ela conhecia latim, grego e hebraico. Então se viesse qualquer líder religioso tentar enganá-la, né? Não porque no latim, porque no grego, ela conhecia todas as línguas, então ela não se deixava enganar, né? E quando, né, vinha alguém da corte ou alguém do papado, enfim, né, que tem toda aquela circunstância, né, em relação aos reis, ela não se deixava enganar. Ela era inteligente, ela observava a distância, ela sabia muito bem tudo que estava acontecendo, todas as hipocrisias que era tanto a corte quanto ali a Igreja Católica, né? E no período em que ela estava viva, o reino dela foi próspero e ela foi muito amada pelos seus súditos, porque embora ela fosse rainha, porque ela era casada com o rei, né? O rei deixava ela totalmente livre para governar Navarra, porque ela era uma mulher extremamente sábia e extremamente hábil para tomar algumas decisões. Tanto que quando Francisco estava ausente, ele colocava sua irmã para governar a França também, né? Quando ela era solteira, né? Então ela escreve diversos livros defendendo a fé cristã, defendendo a fé dela, né? E um desses livros é o Espelho da Alma Pecadora. E qual é a questão do Espelho da Alma Pecadora? Que era um livro que eu estava com muita vontade de ler. O Espelho da Alma Pecadora é um livro de poesia, onde ela se compara com diversos personagens da Bíblia. Então a palavra de Deus, por exemplo, fala que nós somos a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então ela se compara com a noiva de Cristo, né? Então ela usa ali a alegoria ela usa o coração dela para dizer o porquê que a igreja, né, a parte feminina, né, do relacionamento entre Cristo, né, e sua igreja, né? Nós somos essa alegoria, as mulheres são, né? Então, assim como a igreja se submete a Cristo, ela traz essa ideia, né, de que ela era noiva de Cristo e tudo mais. Então ela se compara como a noiva de Cristo, a filha de Deus, né, filha de Cristo, porque são analogias que a palavra de Deus nos traz. Mas aí chega um momento em que eu acho até um pouco forçado, mas é interessante o termo que ela usa, que ela se compara com Maria, mãe de Jesus, porque ela, assim como Maria, gerou dentro dela o seu Salvador. Então Cristo foi gerado dentro dela, dentro do coração dela, o que proporcionou a salvação e a redenção dos seus pecados. Na época que Margarida fez esse livro, ela foi perseguida e ela só não foi morta porque ela era rainha. Por quê? Porque ela diz que, assim como ela, Maria, mãe de Jesus, precisava de um Salvador.
Maria, mãe de Jesus, não era corredentora com Cristo. Ela gerou no seu ventre o seu Salvador. Então, se ela precisava de um Salvador, ela era uma pecadora. Ela precisava de redenção também, como todo ser humano precisa. Então, o Espelho da Alma Pecadora, na verdade, é um livro de poesia que Margarida faz, onde ela compara coisas do coração dela, comparando com alguns personagens da Bíblia, e um desses personagens é Maria, mãe de Jesus, onde ela não trata Maria, mãe de Jesus, como a corredentora, como a mulher que vai interceder pelos nossos pecados, como a Igreja Católica até hoje faz, né? Mas ela compara Maria com uma mulher comum que precisava de um Salvador assim como ela, né? Margarida também precisava. Então, hoje em dia, ainda tem uma certa questão quando se fala de Maria. Naquela época, falar de Maria como uma mulher comum que precisava de um Salvador, isso aqui foi o auge. Então, o que os reformadores não se preocupavam muito, né? Em debater, como por exemplo Maria, né? Ser uma mulher comum. Nós temos aqui Margarida, que era uma mulher, né? Então ela trazia para aquela época, né? Como ela traz para nós hoje, a ideia da teologia de uma forma feminina, né? Um quê feminino, né? Então ela fala do pecados de um coração de uma mulher, né? Espírito da alma pecadora, pecados do coração de uma mulher, tentações e privações que uma mulher passa e como a redenção e a salvação agem no coração de uma pecadora, né? Que no caso era ela mesma, né? E ela diz que assim como ela, Maria necessitava também de redenção. Isso aqui, gente, isso aqui foi pra época, isso aqui foi terrível. Eu vou ler aqui uma partezinha, porque é lindo também as poesias de Margarida. Esse foi um dos vários livros que ela escreveu, porque ela era uma renascentista, ela era uma mulher realmente com a mente brilhante, né? E ela era muito inteligente, porque justamente para ela se livrar da perseguição, ela fazia uma alegoria tão bem elaborada que muitas das vezes as pessoas não percebiam que ela estava ali denunciando algumas heresias, algumas questões, porque ela conseguia fazer de uma forma que parecia uma história bonita, aquilo cativava as pessoas, aquilo prendia a atenção das pessoas. E por conta dessa sabedoria que ela tinha, ela se livrou muitas vezes da perseguição, porque ela sabia contar muito bem histórias de uma forma alegórica, né, que produzia edificação em quem estava lendo, e de certa forma até mesmo poderia levar pessoas à conversão, né, principalmente os intelectuais, né. Oi, mamãe. Oi. Sim. O que você quer? Então, em uma parte aqui do Espelho da Alma Pecadora, ela faz assim: sou muito mais infame e perjuro, cheio de orgulho por minha razão mundana, de falsidade, malícia e traição, e o que meus amigos prometeram no batismo e que eu mesma confirmei depois, que é sentir sem fim a mortificação da vossa paixão em mim, estar sempre convosco na cruz, onde creio vós pregaste, e destruíste a morte e todo o pecado que tantas vezes retomei e soltei. Eu rompi, neguei, traí, exaltando tanto a minha própria vontade por um orgulho cheio de indiscrição, que meu dever e obrigação foram completamente esquecidos por preguiça. E o que é pior, o bem da promessa que recebi de vós no dia do meu batismo, e o vosso amor fiz o mesmo com eles. Nessa parte aqui ela está se comparando a uma esposa que traía o seu marido e que foi alcançada por graça e misericórdia, né? Mais ou menos a história ali de Oséias, né? O profeta Oséias. Então, não é grande aqui, mas é tipo forma de poemas mesmo, sabe? Um embaixo do outro, como se fosse uma poesia. E aí ela se compara também com Ruth, uma estrangeira que foi redimida, né, ao se casar com um homem da lei, né, um judeu, né, que fala que é tão bondoso e doce, sem fingimento,
que fazeis tudo com bondade e justiça, eu considerei vossas obras como vícios, ousando dizer de maneira muito leviana, vosso ciúme é muito religioso, né? Por que vos casaste com uma estrangeira? Nos dais a lei e punição sem querer estar sujeito a ela? Nos proibis de fazer o mal, e vós fazei o mesmo sem consciência? Proibis a todos de matar, mas vós matais sem culpar nenhum? Mas tomaste esposa sem perigo, irmão, ai de mim, tantas palavras assim, que reconheço e sei bem serem tolas como Arão, que é meu próprio senso. Eu vos disse, e disso me arrependo, mas pela graça viva a voz de Deus, bem me repreendeu antes de eu deixar o lugar. O que fizeste então de meu pecado? Ai, meu irmão, fostes impedido, não para orar por minha punição, mas por meu bem e minha remissão. Aí tem mais coisa aqui. É que ela está dizendo que é uma estrangeira que casou com um homem religioso e que ela julgava assim, esse homem quer seguir a lei, mas falar você pode matar matando, né? E aí no final ela fala, mas pela graça viva a voz de Deus, bem me repreendeu antes de deixar o lugar. E o que fiz então? Do meu pecado, aí meu irmão, fostes impedido, não para orar por minha punição. Enfim, ela reconheceu o pecado dela, né? Mas enfim, voltando aqui, vou achar a parte que ela fala de Maria. Posso pensar que sou vossa mãe? Gerar-vos a vós por quem eu fui feita? É realmente algo que não sei resolver, mas a razão logo resolve minha dúvida. Quando ao pregar, estendendo os vossos braços, dissestes: aqueles que fazem a vontade de meu Pai são meus irmãos e minha irmã e minha mãe. Portanto, eu creio que ao ouvir e ao ler a palavra que está dizendo e que disseste os vossos santos profetas e que ainda dizei por vossos bons pregadores, ao crer nela, desejando firmemente cumpri-la inteiramente, que por amor eu vos direi. Portanto, sem medo, o nome de mãe tomarei. Vosso ventre santo carregaste, nutriste, servistes, amamentastes, confortastes, seguiste suas pregações, acompanhando-os nas tribulações. Em resumo, achaste graça diante de Deus, que o inimigo por malícia e falsidade havia completamente perdido na verdade. Para o pobre Adão e sua descendência, por Eva e ele, todos nós havíamos perdido, mas por vosso Filho, ela nos foi restituída. Foste declarada plena dela, e essa fama não é falsa. Tentar louvar-vos mais é blasfêmia. Não há louvor maior do que o de nosso Deus mesmo. Tiveste uma fé tão firme e constante que, pela graça poderosa, ela vos fez completamente divinizada. Portanto, não quero tentar edificar um louvor a vós maior do que a honra que vos fez o soberano Senhor, pois sois sua mãe corporal e ainda sua mãe espiritual pela fé. Mas seguindo vossa fé humildemente, eu sou espiritualmente mãe também. Mas meu Salvador, sobre a fraternidade que tendes comigo por vossa comunidade, chamando de irmã, disseste algo a respeito? Esse áudio não estava no vídeo, então eu vim daqui do futuro para falar para vocês algo importante. Página 61 diz assim: para o pobre Adão e sua descendência, por Eva e ele, todos nós havíamos perdido, mas por vosso Filho ela nos foi restituída. Fostes declarada plena dela, e essa fama não é falsa, pois de virtudes, graças e dons não vos falta, já que o melhor dos melhores e a fonte da bondade e do poder, que vos fez em tão pura inocência, que sois exemplos de virtudes para todos, fez de vós sua morada e seu templo, e vós, ele está confirmado por amor, e vós, arrebatada e transformada nele. Aqui, Margarida de Navarra diz que Maria, ao gerar Jesus, foi também arrebatada e transformada nele ou por ele. Então, gente, é isso. Margarida de Navarra. Então, tem muita coisa aqui, ó. As páginas, muitas coisas. Aqui tudo é Margarida de Navarra. Aqui já é Maria Identier.
Então, por mais pequenininho que seja, tem bastante informação aqui. São quase 100 páginas, né? O livro das duas, né? Formam quase 100 páginas. Tem uma partezinha que eu gostaria de deixar aqui para vocês. E aí a gente encerra esse vídeo contando como funciona a conversão, né? Ela diz assim: em resumo, tudo o que proibistes eu fazia, e o que ordenastes eu fazia, mas eu achava amargo. Tudo pela falta, meu Deus, de vos amar. Mas, meu Senhor, por ter-vos odiado, abandonado, deixado, fugido, traído, por ter dado o vosso lugar a outro, vendo-me entregue a ele, permitiste que eu fosse zombada, apontada com dedo, espancada ou morta. Vós me lançastes numa prisão obscura, ou me baniste sem cuidar de mim? Tiraste de mim vossos dons e vossos tesouros, para me punir pelos meus atos desleais? Perdi o meu dote prometido pelos pecados que cometi contra vós? Fui acusada por vós em justiça como uma mulher que se perdeu na desgraça? Pelo menos me proibiste de voltar, de jamais voltar à vossa presença, ou de entrar novamente em vossa casa, como seria o certo? Ó verdadeiro esposo, marido inestimável, amigo perfeito, amado entre todos os bons, agiste de forma muito diferente comigo, pois me buscaste diligentemente como uma ovelha errante no mais profundo poço do inferno. Quando essa doce e graciosa súplica não me servia, então vós gritais: vinde a mim, todos os que pelo trabalho estáis cansados e sobrecarregados. Eu sou aquele que vos acolherei e vos alimentarei com o meu pão. Ai de mim, não queria ouvir essas palavras, mas ainda assim eu duvidava se era vós ou se por acaso não passava de uma simples escritura. Tem muita coisa boa aqui, gente, muita coisa boa. E essa é uma resenha, mais uma resenha das mulheres que contribuíram para a história da igreja. Aqui uma evangelista, aqui uma rainha renascentista, extremamente habilidosa. Então, quando eu resenhei sobre Margarida de Navarro, que é a minha preferida, tanto no livro Mulheres, Liberdade e Calvino, quanto no livro Reformadoras, eu disse que ela foi uma grande aliada também do próprio Calvino, não apenas protegendo e acolhendo os reformadores, mas nessa luta, né, e qual seria a função das mulheres na igreja, né? Calvino estabeleceu muito bem como seria dentro da igreja, mas fora da igreja, né, com evangelistas, missionárias, poetisas, como é o caso, né, de Margarida de Navarro, escritoras, enfim, ele teve grande auxílio, né, ali lutando, né, homens e mulheres ali pela causa da reforma, né, pela igreja de Jesus Cristo, né. Então essa foi a minha resenha dessa relíquia aqui. No finalzinho fala assim, ó: Epístola muito útil de Maria Bentier é um papel de defesa das mulheres e seu papel ativo nas questões religiosas e sociais. O espelho da uma pecadora de Margarida de Navarro, irmã de Francisco I da França, é um profundo diálogo espiritual que reflete sua religiosidade evangélica e sua crítica aos estereótipos do gênero. Enfim, gente. Então, um beijo pra vocês. Te espero até o próximo vídeo, a próxima resenha. E até mais.